Amém. Abramos nossas Bíblias. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Aos Hebreus, capítulo 13, versículos de números 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Aos Hebreus 13, 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Podeis assentar. O tema desta mensagem, irmãos, seria piedade, trabalho e contentamento. Nós vivemos numa sociedade bem peculiar, uma sociedade marcada pelo consumo. Alguns a denominam sociedade de consumo, porque a produção das coisas é enorme. A novidade por força da tecnologia é constante. Você compra um aparelho e se ele quebra, você vai tentar consertá-lo. Consertá-lo é mais caro do que comprar outro. E você então compra o mais novo. Às vezes compra o mais novo com o que tinha funcionando, porque você não quer ficar desatualizado. E nesta sociedade as pessoas são estimuladas a comprar e a comprar. Se de repente todos ficassem moderados e sóbrios, o que era uma virtude no passado, essa sociedade iria à bancarrota, ela iria ao desastre, porque ela depende no seu ritmo de produção desse consumo constante. Há uma facilidade hoje para resolver problemas de inadimplentes, de modo que possam pagar de diversas formas. A rapidez para a pessoa, só pelo decurso do tempo, ter o seu nome limpo e poder novamente entrar no mundo das compras. A facilidade no cartão de crédito, que hoje em dia já está desatualizado por força do Pix. Os mecanismos de compra são sempre os mais facilitados. Diferentemente do passado, em que a inadimplência era vergonhosa, parece hoje para alguns uma situação normal, que faz parte da sociedade. De fato, a sociedade do consumo conta com um número de inadimplentes que vão existir, mas ela continuará forte se as pessoas não deixarem de consumir. Então vale a pena pagar o preço de ter alguns inadimplentes para ter inúmeros outros que estão no ritmo de compra incessante. Esse modelo de sociedade, meus irmãos, criou inclusive um tipo de teologia para acomodar-se a ela, que é a teologia da prosperidade. Enquanto Max Weber dizia sobre o protestantismo da reforma, mais particularmente o calvinismo, o puritanismo, ou também o metodismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, que esses movimentos evangélicos conheciam muito de produção e pouco de consumo. Aquelas pessoas eram trabalhadoras, empreendedoras, porque viam no exercício de suas faculdades uma forma de agradecer a Deus pelos dons que haviam dele recebido. Viam o trabalho como algo que fazia o homem à imagem e semelhança de Deus. Então usavam suas energias de forma promissora, empreendedora. Produziam muito, mas eram sóbrios nos gastos. E por isso acumulavam, reinvestiam, prosperavam, faziam suas nações prosperar.
A teologia da prosperidade, diferentemente da visão do protestantismo clássico, ela não favorece tanto a produção, mas ao consumo. Você é alguém importante se você for exibido. O velho puritano era alguém que poderia ter muitos bens, mas andava como as pessoas mais simples. Mantinha hábitos e costumes de pessoas simples. Temiam a vaidade, o exibicionismo, o gasto supérfluo. Mas a teologia da prosperidade ensina o exibicionismo. Você ter sempre o melhor, comprar o mais caro. E sem, ao mesmo tempo, dar importância ao trabalho. Como se o caminho para isso, bem-sucedido, fosse aquele que pega um atalho. E assim, aqueles que dizem ter prosperado simplesmente porque num negócio com Deus participaram de uma campanha, não se diferenciam muito daqueles que de repente se julgaram enriquecidos por terem ganho num jogo, numa aposta, ou pessoas que através de tentativas no YouTube de fazerem coisas espalhafatosas obtiveram várias visualizações e ganhos monetários. A teologia da prosperidade, ela é apenas uma tentativa religiosa, antibíblica, de legitimar as ambições que estão presentes na sociedade de consumo, que vive do espetáculo, da imagem, da exibição, da grandeza, do brilho. E aí pessoas começam a querer viver fora do seu padrão, do que podem, do que têm. Começam a assumirem riscos, fazerem gastos supérfluos, acumularem dívidas e quererem que os outros resolvam os problemas que elas próprias causaram. E esse é o segundo ponto característico do nosso tempo. É a ideia de que os outros têm que socorrer as necessidades, muitas vezes, daqueles que não estão sendo bons gestores daquilo que possuem. Por influência do marxismo, surgiu a ideia de que aqueles que trabalharam e conseguiram, de alguma maneira, exploraram. E aí, traz-se para a sociedade uma filosofia de ressentimento. Os que não têm, acham que os que têm é que são culpados por eles não terem. Essa relação de culpabilização, de transferência de culpa, vai para tudo. As mulheres culpam o patriarcalismo dos homens. Os homossexuais culpam a sociedade heteronormativa, que valorizou a relação entre homem e mulher. O negro culpa o branco, o índio culpa o europeu. E as pessoas vão em busca de um responsável, de um culpado, por qualquer desvantagem porque passam. É interessante que essa filosofia, ela está na posição inversa ao pensamento dos judeus ao longo da história e ao pensamento evangélico. Os judeus foram sempre perseguidos, injustiçados, mas de alguma maneira, um autor uma vez disse, eu não me lembro quem, eles se orgulhavam do sofrimento, porque sentiam que o mundo os odiava porque eles tinham algo de especial, porque foram eleitos por Deus, e em vez de eles se vitimizarem, se encolherem em lamentos, em transferência de culpa, eles transformavam o sofrimento porque passavam em energia ativa e se reabilitavam rapidamente. Eram saqueados em seus bens e logo depois os recuperavam pela dedicação, pelo trabalho. Saíram dos campos de concentração e fundaram o Estado de Israel. Fizeram um deserto florescer com um sistema de irrigação.
sempre se reabilitando, porque não se vitimizam, porque não atribuem culpa aos outros, porque se convencem de que são um povo que tem uma vocação especial e nessa força se erguem. Os protestantes da Reforma também foram assim, perseguidos. Eles não se vitimizaram, mas tiveram, como disse um autor, nervos de aço. Nós temos uma vocação no nosso tempo, fomos chamados por Deus, nos perseguem por causa disso. E a minoria de repente se tornava maioria. E John Knox, que era levado às galés, acorrentado, parecendo não ter mais nenhum futuro promissor, quando a embarcação onde ele estava lá aprisionado, em grandes remos, sendo obrigado a trabalhar como um escravo, ele passava pela Escócia e dizia: dá-me a Escócia, Senhor, senão eu morro. Este homem saiu das galés, voltou à Escócia e levou esta nação uma reforma. Homens e irmãos, que não se acomodaram, que não se vitimizaram. Perseguido, Lutero compôs hinos, traduziu a Bíblia, tornou-se grande professor em Wittenberg. Homens que tinham a capacidade de transformar o que sofriam em energia positiva, lembrando-se do que Cristo havia dito: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mas a filosofia da sociedade atual não é essa. É de jogar uns contra os outros, é de encontrar bodes expiatórios e culpados. E aí nós temos as ideologias que permeiam a sociedade, se alimentando desse ressentimento, desse revanchismo, dessa divisão, dessa transferência de culpa, desse processo de vitimização. Elas se alimentam de tudo isso. E aí as pessoas querem que o Estado resolva todos os problemas. Querem que o Estado se torne Deus, o provedor universal. Querem exigir que o Estado resolva os problemas econômicos, como se o mercado não tivesse vida própria, como se todo mundo precisasse da assistência do Estado e ele fosse o grande agente de salvação de todos. E aí o Estado se fortalece, os regimes totalitários, autoritários, se constroem em cima disso. E, meus irmãos, é importante que nós entendamos o que a Bíblia diz sobre estas coisas, porque eu temo que a proliferação dessas ideologias levem a igreja para um lado muito perigoso, colocando-a fora do propósito de Deus. Eu vi um tempo na internet, e vi muita gente aplaudindo isso, uma igreja em que o pastor pegou os dízimos da igreja e usou para pagar as dívidas dos que estavam endividados na igreja, ou para construir casas para as pessoas. E gente aplaudia na internet esta ação. É bom lembrar que este pastor não era de uma igreja como a nossa, onde a congregação delibera sobre o que se vai fazer com as arrecadações. Ele era de uma igreja em que ele decidia o que fazer. Então as pessoas que estavam dando o dízimo naquela igreja davam o dízimo para a obra, esperando alguma coisa relativa à obra de Deus, e aquele pastor de iniciativa própria tomava aquilo e começava a pagar dívidas de pessoas. E estas pessoas ficavam fascinadas com esse pastor. Ele adquiria um populismo, todos eram gratos a ele, todos que eram beneficiados eram gratos a esse pastor. Ele estava fazendo sua própria popularidade com o dinheiro alheio.
ou para não dizer com o dinheiro que deveria ser administrado sobre o temor de Deus. Ele estava ganhando nome, ganhando notícia, ganhando projeção, como o pastor progressista, o pastor que ajuda, mas usando o dinheiro alheio, não era com o dinheiro dele. Se ele pegasse do bolso dele e pagasse dívida das pessoas, eu glorificaria a Deus pela vida dele. Mas ele estava pegando daquilo que os outros davam, ele estava ganhando popularidade com o que os outros davam. O próximo pastor que viesse para essa igreja começaria com essa demanda. Se mudasse isso, seria um caos ali dentro. E o pior, irmãos, é que a lógica da gratidão se acabava. Porque com o tempo essas providências viram direito das pessoas. E elas dizem, o outro ali recebeu, eu quero também receber. Não tem mais lógica de amor. É como se houvesse uma obrigação da igreja. Como aquilo está sendo feito com dinheiro que ninguém sabe de quem é, porque todos se misturaram, não há a quem agradecer. A lógica da gratidão, do afeto, da solidariedade, de um que ajuda o outro e este outro lhe agradece, acaba. E o amor se desfaz, passando tudo a virar reivindicações. É o que nós vemos muitas vezes acontecer hoje. As pessoas começam a ver pela lógica do ressentimento e da culpabilização do outro, aquele ali tem que me ajudar e tal, como se, na verdade, a ajuda mútua de que a Bíblia fala fosse uma reivindicação do que precisa e não um ato de amor daquele que tem. O que eu quero dizer, irmãos, é que os crentes devem se ajudar mutuamente, mas ninguém deve exigir que um outro ajude. Porque o amor é espontâneo. A partir do momento que você exige, que você acha que o outro tem a obrigação de lhe assistir, que você tem o direito de exigir, também não lhe sobrará no coração nenhum desejo de ser grato. E se alguém não lhe assistir, você vai se ressentir. Eu não quero pregar hoje sobre ajudar o próximo. Eu falo disso em outras mensagens. Eu quero agora falar sobre o contentamento. O contentamento, a Bíblia diz que os que têm, com sobriedade, discernimento, direção de Deus, ajudem aqueles que não têm, de acordo com a necessidade, a situação, vendo realmente se ajudar, vai ser ajudar mesmo, ou se vai ser viciá-lo, mas deve agir com amor, e está disposto a socorrer numa situação necessária. Mas em lugar nenhum a Bíblia diz que aquele que é necessitado exija do outro, cobre como se fosse dele um dever, o culpe, se ressinta, porque não recebeu. A Bíblia ensina que ele esteja contente com o que tem. A Bíblia ensina contentamento. O contentamento cria oportunidade para o amor daquele que pode assistir, cria oportunidade de gratidão daquele que recebe e cria oportunidade para confiar em Deus. Deus é que vai me ajudar e pode usar um irmão se for necessário. E se a culpa for minha por aquilo que eu devo, que eu sofra as consequências e aprenda para não agir de maneira errada com o que possuo, mas eu tenho que estar contente com a minha situação, e eu tenho que entender que um ato de amor não deve vir de uma reivindicação minha, mas da espontaneidade do outro, e que o meu coração não deve ter espaço para o ressentimento ou culpabilização do outro, mas eu devo estar contente, confiar em Deus, me arrepender das más escolhas que me trouxeram indevidas consequências. Aqui diz em Hebreus 13, versículo 5: sejam os vossos costumes sem avareza, sem ambição. Está falando de costumes que são os nossos modos de vida, os nossos hábitos, as nossas preferências, os nossos costumes, nossos hábitos, nossos modos de vida devem ser simples, sem avareza,
contentando-vos com o que tendes. Fique contente com o que você tem, agradeça a Deus pelo que você tem. Não é para você reclamar, não, é para agradecer a Deus. Porque Deus disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ele não manda você ir atrás do outro, não, manda você confiar em Deus, se precisar, na necessidade. Deixa Deus usar o outro ou usar quem quiser para lhe socorrer. Mas esteja contente e confiante em Deus. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Jesus, para dar-nos lições espirituais, usou muitas ilustrações, além de parábolas, comparações. E em muitas dessas comparações que Jesus utilizou, nós podemos ver como Jesus nos ensina a sobriedade, a moderação, no uso dos bens que temos, para que nós, irmãos, não venhamos a ter uma gestão desastrosa daquilo que possuímos. Veja aí, por exemplo, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, eu vou pegar uma ilustração que Jesus disse para outra coisa, mas na ilustração ele já ensina o bom senso. Lucas 5, a partir do versículo 36. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser com roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E aquele que quer aproveitar a roupa velha e botar ali um remendo novo, de uma nova, para poder ter alguma coisa nova lá, mas ela vai rasgar mais fácil. Jesus está ensinando a conservar as coisas. Versículo 37, ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e assim ambos juntamente são conservados. Ele está ensinando como fazer para que o suco da uva, o vinho novo, se preserve mais tempo sem a fermentação. Ele está ensinando como não se estragar o alimento. Veja agora em Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus disse: quem vai construir uma torre, não assume riscos, não. Faz os cálculos. Eu tenho condições de terminar isso, de concluir. Se ele entender que não tem, não se arrisca. Jesus disse para não acontecer de ele construir, ficar no meio do caminho e passar vergonha, porque se aventurou as coisas sem calcular. Ele está nos ensinando a sobriedade nos gastos, embora a ilustração seja para outra coisa. Nós vemos como Jesus toma como paradigma as ideias de sobriedade no uso daquilo que possuímos. Uma passagem, irmãos, interessante, em João, capítulo de número 6. Aquele episódio que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Todo mundo comeu, todo mundo se saciou. Os discípulos estavam exaustos, porque Jesus mandou que eles saíssem distribuindo. Mas Jesus disse: agora vocês vão ter um segundo trabalho, vão ajuntar o que sobrou. Meus irmãos, o que veio de pão ali, veio de um milagre, que Jesus podia fazer de novo. Quantas vezes quisesse, ele podia fazer milagre de transformação de pães.
Mas ele disse aos discípulos: vocês vão agora pegar o que sobrou e vão juntar. João capítulo de número 6, versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Talvez muitos hoje, numa sociedade em que você quebra uma coisa, joga fora e compra outra, muita gente hoje vai dizer para Jesus: esse Jesus aí é mão fechada, que negócio é esse? Ele tem poder de multiplicar pães, já alimentou todo mundo, ele tem que ficar recolhendo os pedaços em cesto, para que nada se perca. Mas Jesus estava nos ensinando a sobriedade. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, Isaías 55 é uma lição espiritual também, mas vai junto com ela, pela ilustração, uma lição de sobriedade. Isaías 55, 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que gastar o dinheiro naquilo que não vai alimentar? Por que desperdiçar o dinheiro naquilo que não pode satisfazer? É uma lição de economia, sobriedade e bom senso. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse o seguinte: em 1 Timóteo 6, a partir do versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Note, é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, veja o que ele diz: tendo, porém, sustento, o que comer, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que vier a mais é bênção de Deus. Mas se você tem com o que se vestir, está comendo, está vivo, agradeça. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É interessante, irmãos, porque que os países protestantes prosperavam. Aqueles irmãos trabalhavam duro. Eles tomavam à risca o que é dito lá em Eclesiastes: tudo que te vier à mão para fazer, faz-o com todas as tuas forças. A preguiça para eles era um pecado inaceitável. E o Senhor Jesus a quem eles serviam era o Jesus que havia dito: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus é chamado na Bíblia homem de dores, experimentado nos trabalhos. Até quando foi para pagar tributo, Jesus disse a Pedro que fosse pescar e ia encontrar moeda para pagar na boca do peixe. Mas ele foi pescar para encontrar o dinheiro. Não lhe veio à mão sem o esforço e sem o trabalho. Então, nós vemos aqui, irmãos, que aqueles primeiros crentes ali da reforma, eles eram homens que trabalhavam, que investiam forças, entendiam que estavam usando as faculdades com que foram dotados por Deus para a sua glória, trabalhando. Lutero disse: aquele que faz um sapato, no caso um sapateiro, trabalhando de forma honesta para servir a sociedade, cobrando o justo preço, glorifica tanto a Deus quanto um pregador no púlpito, porque ele honra o talento que Deus lhe deu e serve com o uso desses talentos à sociedade para a glória de Deus. Aqueles homens trabalhavam duro, mas eles entendiam que gastar superfluamente
era uma coisa pecaminosa. Eles se detinham e eles acumulavam, eles aumentavam o patrimônio, ajudavam a igreja, ajudavam o vizinho quando precisava. Eles investiram em missões. E é incrível como nos séculos 18 e 19 os trabalhos missionários foram adiante, com estas pessoas contribuindo, ajudando a obra, porque tinham. John Wesley chegou mesmo a dizer o seguinte: em todo avivamento há prosperidade, porque quando as pessoas são avivadas por Deus, elas se tornam trabalhadores mais diligentes, mais responsáveis, e eles terminam crescendo e prosperando. E aí, depois disso, tendo prosperado, eles começam, numa segunda geração, a se confortarem nos bens que possuem e perdem a espiritualidade. E ele disse: como resolver isso? O avivamento traz trabalho, e trabalho traz aumento do patrimônio, e aumento do patrimônio leva a pessoa da segunda geração, que não teve a sobriedade da primeira, a perder o senso da moderação, do temor de Deus, começa a confiar no que possui e o avivamento cessa. John Wesley disse: eu tenho uma receita, ganhe tudo que puder, ou seja, trabalhe para valer, economize tudo que puder, evite gastar superfluamente e dê tudo que puder para a obra de Deus, para as outras coisas, que aí você vai ver que o avivamento vai continuar. Grande ganho é a piedade com o contentamento, irmãos. A piedade com o contentamento. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela repudia o endividamento irresponsável. A pessoa que sai avolumando compras e se acumulando em dívidas. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: aliás, no livro de Salmos, a Bíblia diz o seguinte, Salmo de número 37, versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. As pessoas, irmãos, que pedem muito frequentemente emprestado, elas terminam acumulando tantas dívidas que não conseguem pagar. Mas a Bíblia diz que o ímpio é aquele que toma emprestado e não paga. E não paga. A Bíblia ensina tanto a diligência, que a Bíblia ensina que o homem de bem, ele se preocupa até com os filhos que vai deixar, em deixar herança para eles. Provérbios 13, versículo de número 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Note, o homem de bem, ele tem sobriedade até para deixar coisas para os seus filhos e até para os seus netos. A nossa sociedade valoriza aquele que ganha dinheiro fácil e rápido, por meio de atalhos e não pelo trabalho. Uma mulher que sai em revista de pornografia, ganha espaço midiático e acumula muito dinheiro, é invejada por muitos dentro da sociedade, porque ela conseguiu de maneira rápida e fácil aquela posição. Um jogador de futebol que consegue de repente ganhar milhões e se exibe em seus hábitos profanos na televisão, é invejado por muita gente, porque conseguiu um atalho sem ser pelo trabalho, pelo esforço. O que ganha de repente uma bolada em um jogo também é visto assim. Mas a Bíblia diz em Provérbios 13 e 11: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A riqueza de procedência vã é aquela que vem pelo jogo, pela aposta, pela sorte, pela jogatina. É aquela que vem pelos atalhos da pornografia.
do mundanismo, riqueza que não teve custo. A Bíblia amaldiçoa a riqueza de procedência vã. O que vale é o aumento, ainda que lento, pelo esforço e pelo trabalho. Todos nós conhecemos, irmãos, aquele sonho que o faraó teve na época de José, onde ele viu 7 vacas gordas sendo engolidas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias sendo devoradas por espigas miúdas. E José interpretou o sonho. José disse: isso quer dizer que nós vamos ter 7 anos de produção, de ganho, e depois nós vamos ter 7 anos de dificuldade. Até aí terminou a interpretação do sonho. O sonho era isso. O resto não era mais interpretação, era o bom senso de José. O faraó disse: o que é que a gente faz? José disse: escolhe homens sábios. Sábios. Quem faz isso é gente sábia. Para que no tempo da abundância, crie armazéns, junte os alimentos, guarde, para quando vier os tempos difíceis, ter aquele depósito para socorrer. Era uma lição de sobriedade, não gastar absolutamente, guardar para o momento próprio, para o momento necessário, deixar uma reserva. A Bíblia é cheia de lições acerca disso, irmãos, de ponta a ponta, para que nós sejamos sóbrios, para que nós sejamos pessoas que sabem administrar aquilo que possuem, para que nós não sejamos levados por essa sociedade de consumo. É preciso que o crente tenha hábitos e modos de vida de uma maneira tal, que se todo mundo fosse crente, essa sociedade de consumo tinha que se redefinir, porque ela não sobreviveria. As produções tinham que diminuir, porque não ia ter tanto consumidor. Nós temos que pensar dessa forma, e seja pessoa contente com o que tem, não se ressinta, não transforme a inveja com a imagem de justiça social. Se o outro conseguiu, deixa ele conseguir, vá atrás do seu próprio caminho, do seu próprio trabalho. Se Deus quiser usar o outro com liberalidade para lhe ajudar, seja grato a Deus e seja grato a Ele, o instrumento pelo qual lhe chegou. Mas não espere em Deus, espere do seu trabalho e da bênção de Deus para o que você está fazendo. Agradeça a Deus pelo que tem, em tudo dai graças. Esse espírito de ressentimento, revanchismo, culpabilização é a negação de tudo que está no Evangelho. É transformar o que deveria ser feito por amor naquilo que é reivindicado como direito. É acabar com o sentimento de gratidão, é trazer divisão, é trazer o ódio, o ressentimento, é acabar com o espírito de ações de graças. As ideologias que se norteiam por isso são, portanto, ideologias diabólicas. A Bíblia Sagrada ensina-nos o seguinte, lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, e eu quero explicar o que aconteceu na igreja de Tessalônica, para você entender o que é isso. Apareceram-nos lá dizendo o seguinte, à luz da primeira carta de Paulo e de uma outra que atribuíam a Paulo, mas que não vinha dele, começaram a dizer: Jesus está às portas, Jesus está voltando, então nós não precisamos trabalhar não. Mas obviamente que se essas pessoas não trabalham, outros terão que sustentá-las. Então tinham aqueles que achavam que não deveriam trabalhar, porque Jesus estava às portas, eles tinham alguma vocação especial, e que os outros é que deveriam sustentar eles dentro da igreja, porque eles tinham alguma missão especial naquele momento. É interessante que uma vez perguntaram a Martinho Lutero: o que você faria se Jesus voltasse amanhã? Ele disse: eu plantaria uma árvore hoje. O que ele queria dizer é o seguinte: eu ia viver a minha vida
normal. Como devo viver? Eu iria ser empreendedor, eu não iria cruzar as mãos, porque eu sei que Jesus vem amanhã. Aliás, a Bíblia fala que quando Jesus vier, 2 estarão no moinho, trabalhando, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no campo, trabalhando, um será tomado, outro será deixado. Jesus só chamou trabalhador. Os profetas eram chamados quando estavam trabalhando, Moisés cuidando do rebanho de seu sogro, Gideão nos seus ofícios de agricultura. Os apóstolos estavam pescando, e Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Leia a Bíblia, você vai ver que Deus não chamou desocupados, Deus chamou trabalhadores. Dizem que uma vez, eu tenho esse livro lá em casa, dizem não, o próprio Spurgeon diz, que uma pessoa foi para o seminário dele e queria cursar teologia para ser pastor. E foi para a entrevista com Charles Spurgeon. Spurgeon disse o seguinte: por que você acha que Deus me chamou para ser pastor? Ele disse: porque eu estudei, não consegui me dar bem, não tirei boas notas. Aí eu fui trabalhar nisso, também não deu certo. Fui trabalhar naquilo, também não deu certo. Então eu acho que Deus fechou todas as portas para mim, para eu concluir que Ele queria que eu fosse um ministro do Evangelho. E Spurgeon pegou e disse: no meu seminário você não entra. Porque se você fosse chamado por Deus, você teria sido um ótimo aluno. Você teria sido um trabalhador exemplar em tudo que fosse fazer. E Deus no final ia dizer: olha, deixa tudo isso aí, se Ele quisesse lhe chamar para uma dedicação integral, e vem ser pastor. Deus chama, irmãos, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que têm responsabilidades. Então diz aqui, segundo aos Tessalonicenses 3, a partir do versículo de número 6: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, eram os que não queriam trabalhar, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. É interessante, irmãos. Antes de eu continuar, deixa eu explicar um pouco do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele ia como missionário, alguma igreja financiava a ida dele e mandava provisões, mas as provisões demoravam muito para chegar. Teve uma vez que demorou muito mesmo, mas da igreja que ele estava semeando, aquela que ele estava fundando, ele não queria receber, porque ela era nova, ele queria receber daquela que o enviara. Como o envio era muito demorado, vinha só de quando em quando, então Paulo, para não ser pesado, a igreja que ele estava iniciando, ele trabalhava. Era um construtor de tendas, um homem sofisticado, um homem que era intelectual, mas construindo tendas. Aprendeu esse ofício e trabalhou com as próprias mãos. E teve uma vez que demorou a chegar, e a dificuldade dele foi grande. E o apóstolo Paulo não pediu nada, não reclamou de nada. Foi aquele momento em que ele disse lá, numa das suas cartas: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver na abundância e na escassez. Quando chegou foi abundante, quando não chegou não pedi nada a ninguém, vivia ali no limite. Ele disse: mas eu sei viver na escassez e na abundância. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que ele está dizendo aqui no versículo de número 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós.
Se, meus irmãos, um obreiro não quis ser pesado à igreja, ninguém deve querer ser pesado à igreja. Não queira lançar todas as dificuldades para as quais existem outros caminhos para resolver, para a responsabilidade da igreja. Queira não ser pesado à igreja. Diz aí então no versículo 9, não porque não tivéssemos autoridade, ou seja, eles eram obreiros, podiam exigir nesse caso, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Note, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão, fruto do seu trabalho. Em 1 Tessalonicenses, ele diz algo parecido também no capítulo 2, verso 9, sobre sua vida e exemplo. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Quando eu era novo convertido, irmãos, meu pai nunca me deu mesada, nem minha mãe. Meus amigos tinham, meu pai não. Meu pai perguntava o que é que eu queria, quando eu pedia alguma coisa. Ele julgava se aquilo ali valia a pena, perguntava o preço, eu não sabia quanto é, tinha que dar 2 viagens. Eles vão lá saber o preço e volte. Quando eu voltava, ele me dava até com as moedinhas contadas, não tinha troco não. E eu ia lá comprar. Quando eu era novo convertido, com 14 anos, eu queria ter uma Bíblia evangélica. Meus pais não estavam simpáticos a eu ir para uma igreja evangélica, eu não tinha nem como pedi-los. Então eu peguei o dinheiro da merenda. Passei 1 mês sem merendar na escola, juntando moedinha por moedinha. Naquele tempo uma Bíblia era bem mais cara do que hoje. 1 mês aguentando a fome, meus amigos tudo comendo e eu aguentando lá, para poder comprar a Bíblia. Talvez a minha igreja, a igreja que eu estava indo, tivesse Bíblias para dar aos novos convertidos. Eu nunca fui saber lá, nunca fui pedir. Eu queria comprar a minha Bíblia, com o meu esforço. E o meu esforço era aquele sacrifício que eu fiz. Como disse Davi, longe de mim oferecer algo a Deus que não me custe nada. Quando eu comecei a pregar nas praças, eu ajudava muito a obra de Deus e usava tudo que eu tinha para ir para cima e para baixo pregando o Evangelho. Eu lembro, meus irmãos, no centro da cidade para pregar, morrendo de sede. Naquele tempo eu ainda gostava de Coca-Cola, hoje eu não faço mais questão não. Mas o suor descendo, pregando na praça ali, meio-dia, a vontade de tomar uma Coca-Cola gelada, eu tinha o dinheiro no bolso. Mas eu achava que era pecado. Não pela Coca-Cola, pelo refrigerante, mas porque aquele dinheiro poderia ser usado para alguma outra coisa, para juntar, para comprar um livro evangélico, para comprar folhetos, e eu aguentava a sede para poder não comprar. Irmãos aqui mais antigos dessa igreja devem lembrar disso. Eu morava lá, perto do Palácio da Abolição. Para que eu não gastasse dinheiro e tivesse coisas para gastar aqui para a igreja, eu vinha a pé, irmãos, até aqui, e voltava. Vinha para o culto a pé, indo e voltando. Na época que os recursos eram menores, em que eu não trabalhava ainda como professor, vinha andando e voltava andando. Nós temos que levar em conta o que temos, para ver como nós devemos gerenciar, para não desperdiçarmos aquilo que possuímos, para usarmos estrategicamente para aquilo que é importante,
Primeiro retiro dessa igreja, o pastor Eladio vai lembrar, na verdade foi o primeiro retiro que essa igreja foi. Na primeira igreja batista nacional, nós éramos uma congregação nela. E tinha um irmão que eu queria ajudar para que ele fosse. Ele não me pediu, mas eu queria ajudá-lo. Porque eram poucas pessoas, muitos eram estudantes. Aí eu tinha recebido um dinheiro da minha mãe para bater uma foto. Naquele tempo uma foto 3x4 era carinha. Não era barata não. Ela me deu para eu bater lá na Kodak. Mas eu fui bater no Lambi Lambi, lá no centro da cidade. Para o dinheiro que sobrasse eu dar para o irmão, para que ele pudesse pagar o retiro para ele ir. Irmãos, eu fui 6 horas da manhã, porque ficava todo mundo zombando daquele que estava batendo foto no Lambi Lambi. Era público, numa parada de ônibus. Fui bem cedinho, mas não teve jeito. Começou a chegar gente na parada, era todo mundo zombando. O homem pegava a foto, ele terminava uma parte da foto, era pintando. E pegava uma tampinha de refrigerante, colocava álcool, tocava fogo, e a foto era passada lá no fogo, na frente de todo mundo, para ter a sobra, para ajudar o irmão. Nós temos que ter, irmãos, uma visão sóbria daquilo que temos, da gestão daquilo que nós possuímos, para nós não gastarmos as coisas irresponsavelmente, para não sermos pesados. A igreja de Deus. Aqui diz o apóstolo Paulo o seguinte, na carta a Timóteo, capítulo de número 5. Naquele tempo, irmãos, do apóstolo Paulo, nós vemos uma preocupação de socorro, era com viúvas e órfãos. Órfãos pequenos, que perderam os pais, não tinham com que se sustentar, e as viúvas, porque se a viúva era idosa, obviamente ela não ia casar de novo. Como a mulher ficava mais restringida aos ofícios domésticos, não tinha oportunidade no mercado de trabalho, e se ela não fosse ter outro marido, casar novamente, depois de ter ficado viúva, ela ficava desamparada. Por isso que Tiago diz, a verdadeira religião é socorrer as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Mas note que ele espera, até por isso, por dizer especificamente a essas pessoas, que aqueles que têm capacidade de trabalho não devem esperar a benevolência dos outros, mas devem ir a campo para trabalhar. E as viúvas mais idosas, elas davam o seu nome na igreja, e a igreja passava a socorrê-las, mas havia uma condição, é que elas se comprometessem a não casar de novo, porque se elas tinham idade para casar de novo, então a igreja não deveria socorrê-las. Elas fossem casar de novo e o novo marido sustentava. Então aquelas realmente que não tinham expectativa de casar de novo, eram idosas. Essas é que tinham seu nome ali arrolado, elas dedicavam-se à oração e eram socorridas pela igreja. E aqui diz o apóstolo Paulo que, inclusive, isso só deveria acontecer se as próprias famílias delas não pudessem socorrer. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma história estranha, parece muita gente aqui, eu sou do interior, vim para cá, não tenho nada e tal. Eu pergunto, você não tem família? E sua família lá, e ninguém sabe de você? E a pessoa começa às vezes a dar umas explicações que não são muito lógicas, e a gente vê que tem alguma coisa por trás. Obviamente, irmãos, há situações em que não há família para socorrer, mas a Bíblia ensina que primeiramente deve ser a família. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu estou passando essa necessidade, essa, outra e tal. Eu digo, meu irmão, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, não podem ajudar não? Pode, pastor. Eles, se eu pedir, eles dão. Mas é que eles são incrédulos e eu sou crente. Aí se eu for pedir, eu vou ser humilhado. Eu digo, meu irmão, você está sendo pesado para a igreja. Por causa do seu orgulho. Se você tem a sua família para socorrer, vá à sua família. Eu vou dizer coisas, irmãos, duras nessa noite, que não seriam duras em outro tempo, mas a hipersensibilidade dos dias de hoje torna duro. Mas alguém poderia dizer o seguinte, pastor, eu não consegui dinheiro
para ir para a vigília no sábado. A igreja não pode dar, não, alguém não pode jogar, porque ninguém me deu, eu não consegui. Meu irmão, toda terça-feira tem culto de oração aqui. Para você orar. Não, mas eu queria orar mais tempo. Procure saber os cultos de oração em todas as congregações, você vai em todas elas. Mas eu não tenho dinheiro para ir em todas as congregações. Chame 2, 3 irmãos para orar com você todo dia. Ah, mas eu queria estar na vigília. Então, quando for na hora da vigília, lá na sua casa, dobre o seu joelho e você vai estar orando com todo mundo. Deus não está limitado por espaço, não. Mas é uma necessidade, irmãos, de que outras pessoas atendam. É claro que eu quero que todos vão, mas eu não quero transformar em reivindicação particular de cada um. Uma ajuda para isso. Se você tem algum irmão que espontaneamente lhe deu, vá. Se você não tinha. Mas comece a aprender a não sair aos domingos para comer pizza nem tomar picolé e juntar as suas moedas para você ter dinheiro para coisas importantes. Eu fazia parte de um grupo de evangelismo. Havia uma pessoa que foi dessa igreja, mora hoje no Piauí. Se tivesse aqui, ia testemunhar porque estava lá comigo. Ele participava da outra igreja de onde eu fui antes da nossa começar. E nós éramos o grupo de evangelismo oficial da igreja. E queríamos comprar uma caixa de som. Mas nós nunca chegamos para o seu grupo de evangelismo da igreja e chegamos para o pastor. Pastor, nos dê uma caixa de som. A gente começou a vender picolé na praia. E um dia, irmãos, foi o meu dia de ir com esse negócio de picolé. Não era um carrinho desses comum, não. Era aquele carrinho que era redondo, oval, pesadão, e que só tinha roda na frente, não tinha roda atrás, não. Tinha que suspender. Vai eu descendo, desde aqui da Aldeota até a Praia do Futuro. E um sol quente, irmãos. Aí a minha chinela quebrou. E eu fui andando no sol quente. Vendi esses picolé, no final se comprou essa caixa. Mas no outro dia eu mal pisava no chão cheio de bolhas. Quer ir para um retiro, meu irmão? Comece a fazer alguma coisa. Vende um bombonzinho, um pedaço de bolo, faz alguma coisa. Se é importante, põe mãos à obra. Aqui diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, a partir do verso 3. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Eu fico imaginando se chegasse para Paulo um crente: Paulo, não dá para ajudar minha mãe não, ela ficou viúva. Aí Paulo diz: e você trabalha? Trabalho. E por que você não ajuda a sua mãe? Por que você quer que a igreja ajude? Paulo diz: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, ou seja, não reclama da igreja não. Espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. É a igreja que de amor cuida dela. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Paulo diz: quem traz para a igreja cuidados seus, quando ele próprio trabalha e pode cuidar, Paulo diz: esse daí é pior do que o incrédulo. Negou a fé, é pior do que o incrédulo. Diz aí no versículo 9: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Note como Paulo era exigente, irmãos. 60 anos naquele tempo era 80 hoje. Naquele tempo que as pessoas trabalhavam duro, tinham uma vida dura, envelheciam e morriam cedo,
60 anos, era como se fosse 80 hoje. Paulo diz, inscreve se tiver 60, para ajudar. E só a que tenha sido mulher de um só marido, porque já ficou viúva 2 vezes, já formou 2 famílias, deve ter gente para cuidar dela aí. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Ou seja, tinha umas mais novas, colocavam o nome lá, para a igreja socorrer, e paralelamente já estavam atrás de um homem para casar, um crente talvez, mas alguém. Aí Paulo disse, se quer da igreja, por que já está atrás do marido? Se vai ter marido, não vai precisar da igreja. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Primeira fé quer dizer o primeiro voto, que elas se alistaram, fazendo tipo um voto de que iriam só viver para a igreja, não tinham mais pretensão de casar. E além disto, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa. E não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças, as mais jovens, se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Ou seja, as mais novas, não venham para cá não, que vocês vão querer casar depois, não se alistem para a igreja socorrer, não, vão lá. Se vocês querem casar, são novas, casem, tenham filhos, cuidem da vida de vocês, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas da família, socorras. Versículo 16. E não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Um homem com o qual eu aprendi muito foi o pastor Domingos Abdorá. O Desafio Jovem, quando começou aqui no Brasil, teve uma interferência direta do pastor David Wilkerson, do famoso livro, filme A Cruz e o Punhal. Começou lá em Brasília. O Desafio Jovem inicial, que foi em Brasília, ele contou, na época do seu início, com a presença, as palestras do pastor David Wilkerson. E o pastor Domingos Abdorá era alcoólatra, foi recuperado lá. E naquele tempo, irmãos, o Desafio Jovem, na linha que o pastor David Wilkerson dava, era extremamente duro e severo. Era duro. Porque nos Estados Unidos, muitos drogados que haviam cometido os crimes queriam entrar no Desafio Jovem para, na verdade, se refugiar, se proteger. E tem um livro, se você encontrar no sebo, vale a pena, Rota de Escape. Eu acho que ele é escrito pelo irmão, alguma pessoa lá da família do David Wilkerson, que trabalhava no Desafio Jovem. Ele conta casos, mudando o nome das pessoas, e mostra como é que o Desafio Jovem funcionava. Aí tem lá as entrevistas. A pessoa vem se vitimizando, olha, eu fui abandonado pelos meus pais, eu caí nas drogas e tal. E a entrevista é forte. A pessoa diz, sim, mas e daí? Você quer deixar as drogas mesmo? Está disposto a trabalhar aqui? E são perguntas bem incisivas. Alguns em que eles veem qualquer sintoma de irresponsabilidade, de pessoa que quer só encontrar um abrigo, alguma coisa, eles dizem não. Com muita frieza, aparentemente. Eu me lembro que tinha um nesse livro, A Rota de Escape, que depois de uma entrevista muito dura, aí o entrevistador diz, olha, é o seguinte, não estou muito convencido de você não. Você vai entrar aqui, mas vai ficar vigiado. Estou de olho em você aqui. E eram duros, os que quebravam as regras saíam. Era para quem queria mesmo deixar as drogas para valer, que funcionava. E o pastor Domingos Abdorá foi recuperado, irmãos, dentro desse sistema. E ele era um homem duro. Eu vi ele sorrir, mas nunca vi ele rir. E depois que ele foi recuperado, ele se tornou um recuperador. Passou a trabalhar no Desafio Jovem, muitas pessoas deixaram as drogas através do trabalho dele. Depois ele veio para Fortaleza, foi pastor aqui na cidade de Itauá.
E depois de um tempo ele voltou de novo para o Desafio Jovem. E quando ele estava em Tauá, eu o ajudava todas as férias. Ficava de férias, eu viajava para Tauá para ajudá-lo na igreja dele lá. Pegava os membros da igreja dele e levava-os para evangelizar. Passava um dia evangelizando e eu era o pregador à noite. Ele organizava uma cruzada, eu pregava à noite e eu liderava o evangelismo. Eu pregava bronzeado, vermelho do sol. Eu lembro que uma das vezes eu fui para esse trabalho de evangelização e tinha umas pessoas que eram missionárias do Betel brasileiro, que era o seminário. E tinha coincidido elas irem lá e eu também para evangelizar. E elas ficavam brincando muito ali e tal, e eu ia evangelizando, e elas conversavam muito entre si. E elas foram reclamar para o pastor Domingos: olha, esse rapaz aí é um rapaz que não dialoga muito com a gente, é só centrado aí no ofício dele, tem que ter relacionamento, tem que ter comunhão. Aí o pastor Domingos olhou para ela e disse: é porque o Glauco, naquele tempo eu não era pastor, ele disse: é como eu, ele não gosta de conversar conversa fiada não. E a menina encolheu-se ali. Mas quando eu ia para lá, minha mãe, que é muito exagerada, ficava: meu filho, você vai passar uma semana na casa desse pastor, eu quero mandar aqui umas coisas. Aí mandava bolacha, biscoito e tal, para eu poder também levar para ele lá. E eu chegava com esses presentes todos. Mas mesmo assim, a gente entrava lá na igreja, ele abria, tinha uma parte lá que era mato dentro da igreja, era um terreno grande, tinha o local do culto e tinha mato, não era um tempo de tempos bonitos como nós temos hoje. E lá vinha ele, com uma enxada na mão. Ele disse: Glauco, é o seguinte, você não espera ficar esses dias aqui na minha casa, comendo e bebendo sem fazer nada, né? Então esse mato aqui é para você capinar. O homem era duro, irmãos. Eu passava a noite toda conversando com ele. Ele me contando como ele agia, como ele fazia, como pessoas foram recuperadas. Era a esposa dele mandando a gente dormir, a gente indo madrugada adentro, e eu ouvindo aquelas histórias. Os irmãos não sabem como eu adquiri maturidade. Eu tinha uns 15 anos, 14 anos, 16 anos, fui várias vezes. Os irmãos não sabem o quanto eu aprendi. E ele me contou uma história da qual eu fui testemunha das pontas, não do acontecimento em si, mas das pontas do acontecimento. Ele teve um tempo que colocaram-no para controlar um centro de treinamento cristão, CTC. E tinha várias pessoas lá que se preparavam para ser missionários e puseram ele. Irmãos, ele trouxe disciplina de ferro para esse pessoal que trabalhava lá, que era missionário, que estava se preparando para ser missionário. E tinha um rapaz, eu o conheci, gostava muito dele, o Chicão, como era chamado. Ele não tinha uma das pernas, andava de muleta. E o Chicão era mendigo e se converteu. E ele ficou abrigado no centro de treinamento cristão. Ele ficava tipo lá como um porteiro, sentado. E se dava bem, né? Tinha uma alimentação, as coisas dele. Era muito fervoroso. E quando colocaram o pastor Domingos Abdorá lá, o pastor Domingos olhou para o Chicão e disse: olha, é o seguinte, eu tenho um trabalho para você. E levou o Chicão até onde tinha os banheiros lá, eram muitos banheiros. E ele disse: você vai lavar todos esses banheiros aqui. E o Chicão olhou para ele e disse: mas pastor Domingos, o senhor não está vendo que eu sou aleijado, eu ando de muletas, como é que eu vou fazer um trabalho desse? O pastor Domingos disse: você vai descobrir que você pode. Você vai fazer e vai descobrir que você pode fazer. Você vai lavar tudo isso daqui. Você tem mão, você tem um outro pé, você tem uma muleta. Você nunca viu, ele usou essa expressão, ele me contou, você nunca viu aquelas pessoas que são pessoas que são todas contorcidas, não tem movimento nos braços, e encontram uma maneira de pintar um quadro com o pé, bota um pincel aqui entre o dedão e o outro dedo e arranja uma forma de pintar? Pois você tem que descobrir o que você pode fazer. Você está vivendo aqui como um inútil,
Uma pessoa que fica sentada aqui só olhando quem entra, quem sai. Você pode fazer alguma coisa. E ele disse: pastor, eu não tenho condições. Aí o pastor Domingos falou para mim, falou para ele assim: olha, eu não quero saber, amanhã eu venho aqui de novo. Se isso não estiver lavado, arrume suas coisas, porque você vai embora. E virou as costas para ele. E ele me contando, ele disse: Glauco, quando eu virei as costas, eu tive que acelerar as passadas, porque a minha inclinação era voltar e mudar de ideia, mas eu não podia voltar. Eu fui para casa, para não ter que voltar atrás. Ele disse: quando eu cheguei no outro dia, lá veio um Chicão de muleta. Pastor Domingos, olha aqui, pastor Domingos, o banheiro todo lavando, olha aqui, tudo bonito, tudo certo, olha, eu consegui, eu fiz tudo. E quando ele terminou de mostrar, ele começou a chorar. E ele disse: muito obrigado, pastor Domingos. Tendo vivido uma vida de longo tempo como mendigo, eu achei que eu era inútil e não servia para nada. Mas o Senhor me mostrou que eu posso fazer as coisas, que eu posso trabalhar. Crente, irmãos, tem que ser assim, sóbrio, contente, que dá graças, que trabalha, que não é pesado aos outros e confia em Deus, e que tem uma vida piedosa. Vamos ficar de pé nesse momento.